Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, família. Esse vídeo é pesado, meus irmãos, e por isso a gente coloca uma gameplay de fundo, né, quando isso acontece. Tema realmente muito forte e que cada vez mais tem se tornado comum. Pessoas jovens, com toda a saúde, crianças, adolescentes, com a vida toda pela frente, mas completamente sem esperança. E arriscando a vida por bobagem, por besteira. Pior de tudo é que animes e filmes incentivam isso. Tem um anime que a gente vai ver aqui na matéria do nosso querido irmão Lucas França, esse irmão de fé e batalha de anos, né? Acho que já tá chegando a década. Não é, meu irmão Lucas França? Então ele manda uma dica aqui, que ela se encontra no Pleno News, e diz o seguinte, ó. Adolescente falece após desafio de enforcamento de 20 segundos. Segundo mãe do rapaz, teste foi incentivado por comunidades de fã do mangá Suicide Boy, né? Que se for traduzindo, você já sabe o que é que significa, né, família? Como é que alguém pode assistir uma porcaria dessa? Como é que o pai, a mãe, né? Eu entendo, né? Porque o pai e a mãe geralmente não têm acesso a isso. Nós vivemos presos numa matrix tão grande entre pagamento de conta e esticar o orçamento, o salário que já é pouco, para conseguir cobrir as nossas próprias contas, as despesas, e não dá tempo, né, de você verificar essas coisas que parecem ser mínimas, mas não é. E o pior de tudo que tem que levar em consideração, família, é o que leva a pessoa a chegar a um ponto de arriscar a própria vida por conta de um desafio idiota. A adolescência, pior é que é isso mesmo, né? A gente faz muita besteira, mas eu acho que no nosso tempo não era comum, né? Por causa de um anime, adolescentes serem incentivados a fazer uma coisa dessa, eu acho que não. Mas também naquela época não existia animes tão ruins assim. Mas hoje tem. Só uma curiosidade para você ter noção, no filme De Volta para o Futuro, que é um dos meus favoritos, quando Steven Spielberg comprou a ideia do De Volta para o Futuro, a primeira coisa que ele modificou na história original foi a forma que eles viajavam no tempo. Quem é bom observador deve ter reparado uma coisa estranha, que quando o DeLorean, né, o carro que faz a viagem no tempo, quando ele consegue fazer essa viagem, ele aparece congelado por cima. Ele fica todo congelado. O motivo disso é porque na história real, o veículo que eles fariam a viagem era uma geladeira. Eles entrariam dentro de uma geladeira e faziam uma viagem no passado ou no futuro. Só que o Steven Spielberg, quando viu aquele roteiro original, ele disse, não, esse filme aqui vai ser passado para crianças. E nesse caso, elas vão fazer a mesma coisa em casa e vão acabar falecendo. Eu não quero receber processo. E aí modificou, colocou um carro no lugar de uma geladeira. Ficou 1000 vezes melhor. E eu arrisco até dizer que se não tivesse o DeLorean, o filme teria feito 50% menos, ou talvez nem tivesse ficado conhecido como foi. Pelo menos metade do que ele foi, ele não seria. Por uma modificação de bom senso. Simples assim, respeitando quem vai assistir, pensando no bem-estar de quem está assistindo. Que tipo de pessoa vai assistir? Qual é a mentalidade dela? Eu vou incentivar para o bem ou para o mal? Então eu não faço. Hoje em dia não se tem mais isso. O depoimento de uma mãe em luto chamou a atenção nas redes sociais após ela compartilhar um alerta sobre os perigos da internet para crianças e adolescentes. Espera aí, perigos de internet ou perigos de produtoras de anime e filmes? Você vê como a mídia manipula, né, família? É terrível isso aqui. Não foi eu, não foi você, pessoas comuns que vem aqui gravar um vídeo, fazer uma página que fez isso aqui, não. Essa porcaria de anime, não. Foi a indústria, não foi nós. Mas quem leva a culpa? Perigos da internet. Ou seja, vamos criar censura para evitar isso. Olha o absurdo, família. Camila Antonieta relatou que seu filho, Otávio Henrique, faleceu na última quinta-feira, dia 17, ao tentar reproduzir um desafio de enforcamento incentivado por uma comunidade virtual. Aí o que deveria ser perguntado aqui, o que é que essas outras crianças, o que é que fez uma comunidade inteira bolar esse desafio? Aí você vai ver o anime. Mas a mídia não coloca assim pra quê? Para que o fato ocorrido, o triste fato ocorrido, seja usado para criar mais censura em cima daqueles que justamente lutam contra isso aqui. Dia 17/11/2022, o dia que perdi meu menino, perdi meu grande amor para a maldade da internet. Dia que não vou me perdoar por ter saído de casa, dia o qual não consegui abraçar e nem despedir-me do meu filho. Dia que não consegui falar eu te amo mais uma vez, lamentou. E não consegue de novo, né, tentar defender outras pessoas que não aconteça a mesma coisa. Em vez de atacar a internet, por que é que ela não ataca o estúdio que produziu esse anime, né? De acordo com ela, Otávio acompanhava uma comunidade baseada em um mangá chamado Suicide Boy, que conta a história de um rapaz que testa vários métodos de tirar a própria vida. Incentivado pela narrativa, o adolescente topou um desafio.
Meu filho acreditou que seria capaz de ter êxito no teste da corda no pescoço, o qual ele teria que aguentar 20 segundos. Ele se arriscou e criou todo um ambiente. O que ele não sabia é que isso ia acabar com a sua vida. Meu filho amarrou um fio HDMI no guarda-roupa e fez a forca. Se arriscou, escorregou e não conseguiu manter a consciência e logo perdeu a vida, contou. Antonieta fez um apelo para os pais ficarem alertas ao conteúdo que seus filhos estão consumindo. Peço a vocês, mães e pais, para olharem os computadores de seus filhos diariamente. Olhe as revistas, livros, conversas e desenhos. Não deixe eles tanto tempo no computador assistindo vídeos ou jogando jogos que podem gerar algum distúrbio. Mães e pais, fiquem mais próximos de seus filhos. Abracem, beijem, mantenham conversas durante o dia. Se façam presentes, pediu. Bom, família, tem jogos. E eu, como sou game, tem até um canal aqui, o Encara Games. A gente faz live lá, né? Só com tema de jogo mesmo. E eu sei muito bem que não é o jogo que vai tirar a vida de ninguém. Não é o anime, não é o filme. Mas olhe para sua mão e veja que os dedos da sua mão não são iguais. Então o efeito que um GTA tem em mim não é o mesmo que ele vai ter em você. A taxa etária existe nos games, nos animes, nos filmes, justamente por conta disso, porque não se sabe, não se pode garantir o efeito que vai causar nas pessoas. E algumas são mais influenciáveis do que as outras. Portanto, é um absurdo, por exemplo, que os pais achem normal uma criança jogar um GTA, ler um anime com esse título, onde o personagem principal incentiva isso. Não acusando, mas se você for procurar o que acredita o cara que cria um anime desse tipo, você vai ver que não tem nada a ver com o cristianismo. Muito pelo contrário, tem a ver com o oposto. Assim como um cristão acha que fazendo boas ações, sendo honesto, seguindo os mandamentos de Deus, ele vai ter salvação, as pessoas que acreditam no outro lado também pensam que se conseguirem mais uma alma, se conseguirem da forma que for, mesmo que a própria pessoa não saiba, elas estarão servindo o seu mestre e assim reinarão junto com ele. A descrição do fim dos tempos, meus irmãos, de Apocalipse, que relata a luta final do bem contra o mal, quando Jesus voltará com o seu exército e aniquilará de vez o inferno na visão cristã, também tem a outra visão, onde isso não vai acontecer. A luta vai dar em empate, pois o inimigo já ganhou imunidade ao fogo. Jesus tentará acabar com ele com fogo, ele tem imunidade e assim se dará por empate. Então Jesus pegará os seus poucos escolhidos e os levará daqui, podendo ele reinar na terra. Não estou dizendo que isso é fato, é o que eles acreditam, presta atenção. Teve um cretino uma vez que cortou a parte do vídeo que eu estava falando isso, para nos acusar de a gente estar distorcendo a Bíblia, quando na verdade eu estou falando justamente o oposto. O que está nas escrituras todos nós conhecemos, nós sabemos qual é o final. Mas eles não acreditam assim. Ou você acha que o cara pensa, não, eu vou fazer isso aqui para eu queimar depois, lá no caldeirão. Não, eu vou ser mal por causa disso. Não, eles não pensam que as punições que estão lá, que a nossa visão está certa. Eles têm outro ponto de vista, outra história em cima dessa. Tudo se trata de ponto de vista. Então, meus irmãos, sabendo disso, sendo essa a realidade do mundo, a gente não pode simplesmente ficar com a cara para cima achando que está tudo bem, que está tudo legal, porque não está. Isso aqui vai se tornar cada vez mais comum, porque você vê os absurdos e como hoje as leis de Deus são ridicularizadas. Você vê aqui o rosto do rapaz, você vê que é um cara ingênuo. Que foi outra coisa também que foi feita ao longo dos anos. Hoje você leva seu filho para o trabalho, para sua empresa, para ver com que você trabalha. Jesus, quando era pequeno, já era carpinteiro. Por quê? Porque sempre foi a missão dos pais ensinar, né, os filhos. Ah, eu quero que meu filho seja um jogador de futebol, eu quero que meu filho seja cantor, eu quero que meu filho seja um juiz. Se leva tempo a isso. E talvez ele não consiga. Então o que é que a pessoa já faz de antemão? Já ensina a sua profissão, já ensina como ele ganhar o pão. Então era muito normal antigamente um moleque com 15 anos já assumir os negócios do pai, já ser o braço direito do pai. Hoje você não vê isso. Você vê o cara de 30 anos, como a gente viu aqui vergonhosamente, o irmão do Felipe Neto, enchendo uma banheira de Nutella e se comportando como um retardado. Por que é que isso acontece? Por que é que isso é feito, meus irmãos? Porque eles mudam a cultura. Vão tornando crime coisas que na verdade eram saudáveis. Ninguém está falando de trabalhos forçados, ninguém está falando disso. Pegar uma criança e botar para fazer um horário. Agora, ao mesmo tempo, com essa desculpa de alguns excessos que existiam, não, então agora vamos criminalizar. O pai que estiver ali ensinando o filho a fazer a sua profissão, a gente criminaliza. Então gera tudo isso aqui. Mente vazia é moradia de quem? O camarada fica ali, só tem acesso a isso, vai aprender desse ponto de vista, símbolos, entidades,
Hoje são personagens onde você brinca, pega dicas e precisa encontrá-los para poder avançar em muitos games. Coisas que os antigos tinham medo até de passar perto, até de ver o símbolo. Hoje você não só vê, como você vai atrás, você procura. E no final da história você vê que eles nem eram tão maus assim. É como a história de Yu Yu Hakusho, por exemplo. O mal ali é o próprio Koema, que representa a divindade. Os capetas que devoravam as pessoas, o anime todo, depois no final são bonzinhos. Eles eram as vítimas. Então essas coisas estão sendo feitas pra quê? Tem um propósito, família. Tem um propósito. E aí cada pessoa que se perde dessa triste forma, pra eles é uma vitória. Enfim, meus pêsames à família. É por isso que a gente continua com o nosso trabalho aqui, pra alertar mais e mais pessoas. É isso, meus irmãos. Compartilhe o vídeo, fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!